Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 6. Jesus, o sacerdote fiel. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença nos introduzimos para te adorar como Deus nosso, como Pai nosso, sacerdote nosso, amigo, protetor, aquele que sempre nos ajuda. Querido Pai, derrama sobre mim e os meus irmãos nesse momento o Espírito Santo, que ao abrirmos a Tua Palavra, o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. A lição 6, Jesus, o sacerdote fiel. Que bom termos um sacerdote fiel, que sempre intercede, que sempre nos defende, que sempre está entre você e o Deus Pai. É Jesus Cristo que sempre levanta suas mãos e mostra para o Pai os sinais dos cravos. E ele diz: Pai, meu sangue, meu sangue. Jesus Cristo derramou o seu sangue por você e por mim. Queridos, isto é sacerdote fiel, que intercede, que salva. O verso áureo diz: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Hebreus 7, 26. O pecado causou um abismo entre Deus e nós. Esse problema se agravou, pois o pecado também implica a corrupção da nossa natureza humana. Deus é santo e o pecado não pode existir em sua presença. Assim, nossa própria natureza corrompida nos separou de Deus, como dois ímãs na orientação errada se repelem. Além disso, nossa natureza corrompida tornou impossível a nós obedecer à lei de Deus. O ser humano perdeu de vista o amor, perdeu de vista a misericórdia de Deus e passou a vê-lo como um Deus irado, intransigente e exigente. Nesta semana estudaremos as ações incríveis que o Pai e Jesus realizaram para superar esse abismo. Hebreus capítulo 5, 6 e 7 apresentam uma análise cuidadosa do sacerdócio de Jesus. O autor, que é Paulo, analisa sua origem e seu propósito em Hebreus capítulo 5, versos 1 até o verso 10. Ele também explica as características do sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo, em Hebreus 7, versos 1 até o verso 10, e suas implicações para o relacionamento de Deus com os crentes, Hebreus capítulo 7, versos 11 a 28. Nesta semana vamos nos concentrar especificamente em Hebreus capítulo 5, 1 a 10 e o capítulo 7, 1 a 28, para admirarmos este sacerdote divino, humano, amigo, protetor, que está sempre perto de nós, que carrega nas suas mãos os sinais do preço que ele pagou pela nossa redenção. Eu só posso amar este sacerdote fiel, Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de domingo, sacerdote em favor dos seres humanos. Vamos abrir a Bíblia agora em Hebreus capítulo 5, vamos ler Hebreus capítulo 5 e os versos 1 até o verso 10. Hebreus capítulo 5 e os versos 1 até o verso 10. Aqui nós lemos: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Paulo está dizendo que todo sumo sacerdote era escolhido dentre os homens. Este é um princípio bíblico. O sacerdote precisa pertencer à família daqueles por quem ele vai interceder. Os sacerdotes que vão interceder por seres humanos pecadores precisam também ser seres humanos. E o verso 2 diz: e possa se compadecer ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Os sacerdotes eram pecadores, da linhagem de Arão, eram pecadores, eles entendiam o ser humano
porque eles também eram seres humanos falhos e frágeis. Por isso diz aqui o verso 2, e possa se compadecer ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E agora o verso 3, e por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Os sacerdotes ofereciam sacrifícios pelos pecados do povo, mas também tinham que oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados, porque eles eram pecadores. Você já começa a ver a diferença entre o sacerdócio de Arão e a sua linhagem e o sacerdócio de Jesus Cristo, que nunca pecou e nunca precisou oferecer nenhum sacrifício pelos seus próprios pecados, porque ele nunca pecou, nem pecados conscientes, nem pecados inconscientes. E agora lemos aqui o verso 4. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo se não glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Foi o Pai que disse, tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Queridos, esta é uma profecia que se cumpriu quando Jesus foi gerado no ventre da Virgem Maria, quando Jesus foi introduzido no mundo, exatamente como diz aqui em Hebreus capítulo 1. Aqui em Hebreus capítulo 1 diz o verso 5 e 6. Porque a qual dos anjos disse, jamais tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, ele me será por filho, e quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Quando Deus introduziu Jesus no mundo, ou seja, quando Deus o Filho se tornou homem e se tornou um de nós, foi quando o Pai introduziu o Filho no mundo e disse, hoje eu te gerei. Aqui diz o verso 5, assim também Cristo se não glorificou, capítulo 5, verso 5, assim também Cristo se não glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz noutro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O Pai disse que Jesus Cristo não exerceria um sacerdócio segundo Arão, mas sim um sacerdócio segundo Melquisedeque. O sacerdócio de Arão era um sacerdócio comprovadamente genealógico. A pessoa já nascia sacerdote. Os filhos de Arão já nasceram sacerdotes. E assim era passado de pai para filho, esta linhagem sacerdotal. No caso de Jesus Cristo, que não era da tribo de Levi, não era da linhagem de Arão, ele foi escolhido como sacerdote segundo a forma como Deus escolheu Melquisedeque. Como é que Deus escolheu Melquisedeque como sacerdote? Deus o escolheu. Ele não era da tribo de Levi, porque não existia a tribo de Levi no tempo de Melquisedeque. Melquisedeque foi contemporâneo de Abraão. Não existia Levi, não existiam ainda as 12 tribos de Israel. Mas Deus escolheu Melquisedeque, que era rei e sacerdote, para ser um sacerdote do Deus Altíssimo, por ordem direta, constituído por Deus. Um tipo, uma figura, um símbolo, uma ilustração do sacerdócio de Jesus Cristo, que era da tribo de Judá, e pela tribo de Judá não poderia ser sacerdote, mas Deus o constituiu sacerdote da mesma forma como fez com Melquisedeque. Agora lemos o verso 7, Hebreus 5, 7. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Aqui está falando de Jesus, o verso 7. O qual nos dias da sua carne, durante os 33 anos que ele viveu como homem, vivendo na dependência de Deus, 33 anos, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas. Jesus iniciava o dia antes do sol nascer. Ele levantava antes do sol nascer e ia louvar ao Pai, louvar a Deus, receber o batismo do Espírito Santo, a bênção do Espírito Santo, para que pudesse realizar a sua obra como Messias durante aquele dia.
Queridos, aqui diz claramente que Jesus Cristo, durante estes 33 anos, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor, ele chorava, ele sofria. Não foi fácil a vida de Jesus Cristo aqui nesta terra. Queridos, aqui diz, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas. Ele orava por si mesmo, ele orava pelos discípulos, ele orava por aqueles que ele queria salvar. Orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, ao Deus Pai. Foi ouvido quanto ao que temia. E agora o verso 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Eu gosto muito deste verso de Hebreus capítulo 5, verso 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Deus o Pai ensinou ao seu filho, aqui na terra, a obediência. Antes de Jesus encarnar, Jesus Cristo era Deus. Não era Deus homem, mas ele era Deus, 100% Deus, Criador dos céus e da terra. E como Deus, ele não obedecia a ninguém, porque Deus é quem comanda o universo. Porém, quando ele assumiu a natureza humana, para viver como exemplo dos seres humanos, ele teve que aprender a obediência, ele teve que desenvolver um caráter obediente. Queridos, o caráter que Jesus Cristo quer dar para você não é o caráter de Deus, é o caráter de um homem que viveu 33 anos na terra, viveu uma vida santa, desenvolveu um caráter santo, e é esse caráter que o Espírito Santo implanta em você. O Espírito Santo nos comunica a vida de Jesus Cristo, o caráter de Jesus Cristo, este caráter que ele desenvolveu com obediência, através do padecimento. Leio de novo Hebreus 5:8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E o verso 9. E sendo ele consumado, ou seja, quando morreu na cruz, veio a ser a causa de eterna salvação. A morte de Jesus na cruz é a causa da minha e da sua salvação. Queridos, não há salvação fora do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o único que morreu na cruz. Fundadores de religião existem vários. Maomé, mas ele não morreu pelo seu povo. Buda não morreu pelo seu povo. Confúcio não morreu pelo seu povo. Queridos, só Jesus Cristo fundou uma religião, o cristianismo, e ele morreu pelo seu povo. E não ficou morto, ele ressuscitou, ele pode cumprir com as promessas feitas, porque ele é um Deus vivo, vive eternamente. E porque ele vive, nós também viveremos. Aleluia! Diz aqui então o verso 10. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Chamado por Deus o Pai, constituído por Deus o Pai, sumo sacerdote, da mesma forma como Deus o Pai escolheu Melquisedeque lá no tempo de Abraão. Queridos, o propósito básico de um sacerdote é mediar entre os pecadores e Deus. Sacerdotes foram designados por Deus a fim de ministrar em favor dos seres humanos, portanto deviam ser misericordiosos e compreender as fraquezas humanas. Em Hebreus capítulo 5, que nós lemos, verso 5 até o verso 10, aqui Paulo mostrou que Jesus cumpre perfeitamente essas características. Foi designado por Deus, nos entende, pois também sofreu, porém existem algumas diferenças importantes. Jesus foi escolhido dentre os homens. Queridos, primeiro Jesus Cristo se tornou homem, e então ele foi constituído sacerdote nosso. Ele foi escolhido dentre os homens. Só que Jesus Cristo é o único homem que foi gerado na terra sem pecado e constituído o nosso sacerdote. Ele assumiu a natureza humana como filho de Deus e filho do homem para ser sacerdote nosso. Ele não ofereceu sacrifícios pelos seus próprios pecados, porque ele não tinha pecado, Hebreus 5:3, mas apenas pelos nossos pecados, porque ele nunca pecou, Hebreus capítulo 4 e o verso 15. Hebreus diz que Jesus orou a quem o podia livrar da morte, o Deus Pai. Mas no jardim do Getsêmani, quando Jesus Cristo pediu por 3 vezes que o Pai o livrasse da morte, passa de mim este cálice. Que cálice? O cálice da morte.
O pai disse: não, filho, eu não posso passar este cálice, porque você nasceu para morrer, você nasceu para salvar a humanidade, você precisa morrer pelos seres humanos para salvar a família humana, pelo teu sangue. E você, meu querido filho, é o Salvador, é o Messias. Por isso, queridos, Jesus Cristo suplicou àquele que poderia livrá-lo da morte, mas por 3 vezes o pai disse: não. O propósito de Jesus Cristo era morrer, dar a sua vida, viveu uma vida sem pecado e morreu sem pecado próprio, morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário, esmagando a cabeça da serpente. Jesus Cristo viveu uma vida de obediência e ele nos ensina a obediência. A obediência era nova para Jesus, não porque ele fosse desobediente, mas porque ele era Deus. Ele viveu eternamente como Deus e agora passou a viver como homem, sem usar os seus poderes divinos, e ele desenvolveu então um caráter humano, aprendendo a obedecer. Como soberano do universo, Jesus não obedecia a ninguém, todos lhe obedeciam, mas agora, como um ser humano, ele veio para ser exemplo seu, exemplo meu. Eu posso me espelhar em Jesus Cristo. Você pode contemplar Jesus Cristo e imitá-lo, assimilá-lo, reproduzi-lo. Jesus foi aperfeiçoado no sofrimento, no sentido de que os seus sofrimentos o qualificaram para ser o nosso sumo sacerdote. Foi sua vida de perfeita obediência e depois a sua morte na cruz que constituíram a oferta de sacrifício que Jesus apresentou ao Pai como nosso sacerdote. Eu me alegro, você também precisa se regozijar neste sacerdote constituído por Deus a favor dos seres humanos pecadores. Louvado seja Deus, porque nós temos alguém que nos defende com o seu próprio sangue, nos defendeu com a sua própria vida. Louvado seja Deus. Na parte de segunda-feira, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora vamos ler lá em Gênesis capítulo 14, abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 14 e os versos 18 a 20. Gênesis capítulo 14 e os versos 18 a 20. Aqui nós lemos a história de Abraão, quando ele estava voltando da batalha, quando ele foi libertar o seu sobrinho Ló, e ele venceu a batalha, e ele estava voltando vitorioso. Aqui diz que Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, veio encontrar Abraão. Capítulo 14 de Gênesis, verso 18 a 20. Em Melquisedeque, rei de Salém, nós já dissemos que Salém é o antigo nome da cidade de Jerusalém. Salém quer dizer paz. Rei de Salém quer dizer rei de paz. Melquisedeque quer dizer rei de justiça. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão e Melquisedeque já se conheciam, porque Abraão não demonstrou nenhuma surpresa em ver Melquisedeque. Ele o conhecia, porque ele recebeu o pão e o vinho das mãos de Melquisedeque e entregou a Melquisedeque o dízimo de todas as coisas. Queridos, aqui diz o verso 19: e abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Queridos, nós também precisamos receber as bênçãos de Deus e nós também precisamos devolver a Deus o que é de Deus, o santo dízimo. Deus é nosso sócio. Deus nos confiou a vida, Deus nos confiou o corpo, o templo, que é o corpo que nós temos. Deus nos confiou o tempo e Deus nos confiou também o tesouro, os bens, aquilo que nós ganhamos com as nossas mãos, com a ajuda do nosso Deus, a saúde que Ele nos dá. Nós somos mordomos de Deus e deveremos cuidar do nosso corpo, do nosso tempo, administrá-lo de forma que tenhamos tempo para Deus, e também deveremos devolver a Deus
10%, o santo dízimo de tudo que ele nos dá. Queridos, Deus nos fez mordomos seus. Agora vamos comparar o que lemos em Gênesis capítulo 14 com o que Paulo escreveu em Hebreus capítulo 7. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 7 e aqui vamos ver então os versos 1 até o verso 3. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, porque Melquisedeque quer dizer rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, rei de justiça e rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Queridos, Jesus Cristo, ele é representado no santuário do Antigo Testamento, no santuário terrestre, por muitos símbolos usados para representar o Filho de Deus. O Cordeiro representava Jesus como Cordeiro de Deus, aquele que morreria por nós. Arão e os seus filhos representavam Jesus como sacerdote. Tudo no santuário da terra era um simbolismo de Jesus Cristo. O candeeiro com 7 lâmpadas no lugar santo representava Jesus Cristo como a luz do mundo. A mesa com os 12 pães da proposição, que estava ali no lugar santo, representa Jesus Cristo como pão da vida. Ali no altar de incenso, quando o sacerdote queimava o incenso representava os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo era um simbolismo de Jesus Cristo. Mas, queridos, em todo o serviço e todo o ritual do santuário terrestre, não existia um símbolo, um tipo de Jesus Cristo como rei e sacerdote. Então, Deus escolheu, antes de construir o tabernáculo terrestre, antes de escolher Arão como sacerdote, a tribo de Levi como tribo sacerdotal, antes de tudo isso, ainda no tempo de Abraão, contemporâneo de Abraão, existia então Melquisedeque, que era rei e era também sacerdote do Deus Altíssimo. Então Deus usou Melquisedeque como um tipo de Jesus, como um símbolo de Jesus Cristo, para representar Jesus Cristo na sua função de rei e sacerdote. Nós sabemos, conforme diz em Apocalipse, Jesus Cristo é rei dos reis. Apocalipse capítulo 19 diz que Jesus Cristo tem esse título, rei dos reis, senhor dos senhores. Mas ele não é somente rei dos reis, ele é também sacerdote do Deus Altíssimo. Por isso, Melquisedeque é um símbolo de Jesus Cristo como rei e sacerdote. Hebreus capítulo 7, verso 15, explica que Jesus Cristo era sacerdote à semelhança de Melquisedeque. Leia capítulo 7 de Hebreus, verso 15. E muito mais manifesto é ainda, se à semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. Paulo diz que Melquisedeque não tinha pai, mãe, genealogia, nascimento e nem morte. Mas, queridos, Melquisedeque tinha pai, tinha mãe, ele nasceu e ele morreu, porque ele era um rei conhecido de uma cidade conhecida. Mas como é que Paulo diz, sem pai, sem mãe, sem genealogia? Ah, queridos, na genealogia sacerdotal não existia o nascimento e nem a morte de Melquisedeque. Na genealogia sacerdotal, Melquisedeque nem nasceu e nem morreu. Assim também, como um exemplo do sacerdócio de Jesus Cristo, na linhagem sacerdotal da tribo de Levi não existia o nascimento de Jesus, nem a morte de Jesus. Ali, na linhagem sacerdotal, Jesus Cristo não tinha pai e nem mãe. Mas, queridos, isto Paulo está falando do sacerdócio de Jesus Cristo, que não era um sacerdócio segundo a genealogia sacerdotal, exatamente como está aqui em Hebreus capítulo 7 e o verso 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Na live que nós fizemos sobre quem foi Melquisedeque, nós falamos que Melquisedeque
foi interpretado por muitos teólogos como sendo personagens diferentes. Alguns achavam que Melquisedeque era um anjo, outros achavam que Melquisedeque era Enoque, outros achavam que Melquisedeque era Sem, outros achavam que Melquisedeque era o Espírito Santo. Mas, queridos, Melquisedeque era um rei conhecido de uma cidade conhecida. Ele foi escolhido por Deus no tempo de Abraão para representar Jesus Cristo, que seria rei e sacerdote. No livro Mensagens Escolhidas, Deus falou através da sua serva. Foi Cristo quem falou através de Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque não era Cristo, mas era a voz de Deus no mundo, representando o Pai. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 409. Na parte de terça-feira, sacerdote eficiente. Hebreus capítulo 7, verso 11. Abra sua Bíblia e vamos ler. Hebreus 7, 11. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Se o sacerdócio levítico fosse perfeito, não precisaria Deus ter escolhido um outro tipo de sacerdócio. Mas, queridos, o santuário da terra era uma figura do santuário celestial. A única coisa no santuário da terra que não corresponde ao santuário celestial é o fato de Jesus Cristo ser rei e sacerdote ao mesmo tempo, e não ser da linhagem de Levi. Por isso, Paulo explica corretamente que Jesus Cristo é o único sacerdote no santuário do céu, e não é da linhagem de Levi, e não é somente sacerdote, mas também rei. Sacerdotes são mediadores entre Deus e os seres humanos. No entanto, os sacerdotes levitas não podiam prover acesso completo e seguro a Deus, pois não ofereciam perfeição, visto que eles mesmos eram imperfeitos. Os sacrifícios de animais também não poderiam limpar a consciência do pecador. Seu propósito era apontar para o ministério de Jesus e seu sacrifício, o único que proporcionaria a verdadeira purificação do pecado. A função dos sacerdotes levitas e seus sacrifícios era temporária e ilustrativa. Por meio do ministério deles, Deus queria levar as pessoas a depositar fé no futuro ministério de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora nós lemos em Hebreus capítulo 7, versos 11 a 16. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Houve uma mudança da lei. No santuário da terra, somente podiam ser sacerdotes que fossem da tribo de Levi. Deus mudou a lei sacerdotal, porque no santuário celestial o sacerdócio não é da tribo de Levi, e sim um sacerdote constituído diretamente por Deus. E agora lemos aqui o verso 13. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, a tribo de Judá, da qual ninguém serviu ao altar. Verso 14. Visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, da tribo de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio, e muito mais manifesto é ainda se à semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. E exatamente, à semelhança de Melquisedeque surgiu outro sacerdote, que não era da tribo de Levi. Agora o verso 16, que não foi segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Queridos, Hebreus capítulo 7, verso 12 explica que a mudança do sacerdócio tornou necessária uma mudança na lei. Não a lei dos 10 mandamentos, aqui está falando da lei sacerdotal, porque havia uma lei muito rígida que proibia a pessoa que não fosse da linhagem de Levi, por meio de Arão, de servir como sacerdote. Hebreus capítulo 7, verso 13 e 14 explica que Jesus era da linhagem de Judá, e Paulo argumenta que sua designação
como sacerdote significa que Deus mudou a lei do sacerdócio. A vida de Jesus também implicou uma mudança na lei dos sacrifícios. Os pecadores eram obrigados a trazer diferentes tipos de sacrifícios para obter expiação, mas o sacerdócio de Jesus Cristo, ali só existe um sacrifício, não diversos sacrifícios como existiam no santuário da terra. No santuário celestial existe um só sacrifício, um só mediador, um só sacerdote, e todos estes símbolos se cumprem na pessoa do nosso amoroso, amável e querido Jesus Cristo. Queridos, na nova aliança nós temos um só sacrifício que é todo suficiente para perdão de todos os pecados dos que viveram no Antigo Testamento e dos que viveram no Novo Testamento. O sacrifício de Jesus perfeito é todo suficiente para perdoar os pecados de todos aqueles que nele creem. Aleluia! E louvado seja Deus por este sacerdote e sacrifício perfeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Na parte de quarta-feira, sacerdote eterno. O sacerdócio de Arão era temporário. Ele deveria durar até a cruz. Quando Cristo Jesus morreu na cruz, rasgou a cortina que separava o lugar santo do Santíssimo e deixou de funcionar o santuário da terra. E para que os judeus não tentassem continuar com o serviço de sacrifícios no templo, Deus permitiu que o templo de Jerusalém fosse destruído. Não ficou pedra sobre pedra. Queridos, era a intenção de Deus que o santuário da terra terminasse, porque Jesus inaugurou o santuário celestial. E Jesus quer chamar a atenção de todos os pecadores para o santuário do céu. Não existe na terra um lugar onde você busca perdão. O único lugar em que você pode buscar perdão é no santuário celestial, onde Jesus Cristo está sentado à direita do Pai, como nosso mediador, como nosso sacerdote eterno. Hebreus capítulo 7, versos 16 e 17. Aqui nós lemos: que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus recebeu o sacerdócio com base em uma vida que não tem fim e por possuir um ministério eterno. Jesus salva completamente, eternamente e totalmente. Hebreus capítulo 7 e o verso 25. Vamos ler Hebreus capítulo 7, verso 25. É outro lindo verso de Hebreus. Capítulo 7, verso 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente. Ele não salva mais ou menos você. Queridos, a Bíblia diz que Jesus Cristo pode salvar e ele salva perfeitamente. Você sabe o que significa isso? A sua salvação é completa e perfeita pelo sangue de Jesus Cristo. Mas você tem que crer nisso. Vou ler de novo o verso 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Você e eu precisamos nos achegar ao Deus Pai através de Jesus Cristo. É o nome de Jesus Cristo a senha que abre as portas do céu. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Não existem homens e mulheres que possam salvar você, somente Jesus Cristo. Não existem outros mediadores, outros santos criados que possam salvar você ou interceder por você. Só Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5 diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo 2,5. E ele pode salvar você perfeitamente. Vou ler de novo o verso 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus nunca está cansado de interceder. Jesus Cristo nunca está ocupado demais para olhar para você e por você, para ouvir as suas súplicas, o seu pedido de perdão. Aqui diz Paulo que Jesus Cristo, ele está sempre intercedendo por você, vivendo sempre para interceder por eles. É assim que termina o verso 25. E agora o verso 26.
porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente. Agora leia, queridos, Hebreus capítulo 7 e o verso 22. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. Jesus, ele se empenhou em nos salvar pelo seu sangue e interceder por nós no santuário do céu. É um melhor concerto. O velho concerto era frágil, era passageiro, era temporário, mas o novo concerto, a nova aliança, fundamentada no sangue de Jesus Cristo e não no sangue de animais, fundamentado no santuário do céu e no sacerdócio único de Jesus Cristo. Este é um sacerdócio eterno. Eu e você nos achegamos a Deus todos os dias e pedimos perdão a Ele. E aqui diz, e Ele vive sempre para interceder por eles. Ele vive sempre para interceder por você. Creia nisso. Beneficie-se. Desfrute a bênção do sacrifício de Jesus Cristo, a bênção do sacerdócio de Jesus Cristo, da sua intercessão, porque Ele está sempre disponível a você. Aleluia. Na parte de quinta-feira, sacerdote sem pecado. Queridos, Jesus Cristo nasceu com uma natureza humana que já trouxe as consequências de 4.000 anos de pecado. Vou repetir. Jesus Cristo, ao nascer da bendita Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, ele veio com uma natureza humana física, trazendo as consequências de 4.000 anos de pecado. Fisicamente, Jesus era diferente de Adão, porque Adão, fisicamente, quando saiu das mãos do Deus Criador, ele não sentia fome, não sentia dor, mas Jesus Cristo nasceu com uma natureza física fragilizada por 4.000 anos de pecado. Por isso ele sentia fome, sentia sede, sentia dor, sentia cansaço. Mas isto nós estamos falando da natureza humana física de Jesus Cristo. Agora, falando na natureza espiritual de Jesus Cristo, da natureza moral de Jesus Cristo, ele era santo. Lucas capítulo 1, verso 35, diz que Jesus Cristo nasceu santo. Queridos, Jesus Cristo, ele nasceu com a natureza humana santa, moralmente falando. Mas a natureza física dele trazia, sim, as consequências de 4.000 anos de pecado. Agora eu convido você para ler Hebreus capítulo 7, verso 26. Aqui nós lemos, porque nos convinha tal sumo sacerdote. Como era este sumo sacerdote? Jesus. Aqui descreve, ele era santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Por que Jesus Cristo era separado dos pecadores? Porque ele viveu no meio dos pecadores 33 anos e nunca pecou. Separado dos pecadores porque ele nasceu no meio dos pecadores, mas ele não nasceu exatamente como todos os pecadores, porque ele não tinha um pai humano. Ele não foi gerado por José no ventre de Maria, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então, queridos, ele não tinha um pai humano. Ele nasceu santo. Por isso, ele foi separado dos pecadores, porque já nasceu santo, diferente de todos os outros pecadores, que já nascem pecadores, e também separado dos pecadores, porque todos os pecadores pecam. E Jesus Cristo, ele viveu no meio dos pecadores, mas nunca pecou, nem conscientemente, nem inconscientemente. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, santo de nascimento, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus. Aleluia! Este é o nosso Salvador. E o verso 27, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez. Ele morreu uma só vez. O sacrifício de Jesus é único, oferecendo-se a si mesmo.
porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos. Mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho, Jesus Cristo, perfeito para sempre. Aqui, Paulo faz questão de destacar que Jesus Cristo era santo, santo de nascimento. Jesus Cristo não tinha mácula, ele não tinha tendências para o pecado, ele não tinha pecados conscientes e nem inconscientes. Jesus Cristo foi separado dos pecadores, porque nasceu santo e porque viveu uma vida no meio dos pecadores e nunca pecou, por isso ele era separado dos pecadores neste sentido. E Jesus Cristo foi exaltado acima dos céus, isto é, exaltado acima de tudo o que existe, e portanto ele é um com Deus. Nos Salmos, Deus é aquele que está exaltado acima dos céus. Jesus era totalmente humano, 100% homem, mas ele também era 100% divino. Porém, durante os 33 anos, ele não usava os seus poderes divinos. Ele viveu como exemplo do ser humano na dependência do Pai. Exatamente como você e eu precisamos viver, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós podemos viver diariamente na dependência do Pai, recebendo o poder do Espírito Santo, sendo batizados pelo Espírito Santo, deixando-nos conduzir pelo Espírito Santo. Jesus, sendo Deus, viveu como homem, para ser exemplo seu e exemplo meu, para que imitemos a Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 12, versos 1 a 4, nós lemos Hebreus capítulo 12, versos 1 a 4. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira? É a carreira para o céu, para a Nova Jerusalém. Nós temos que nos desvencilhar de tudo que nos atrapalha, tudo que nos embaraça. Nós temos que fixar os nossos olhos em Jesus Cristo. Temos que fixar os nossos olhos no céu, no santuário celestial, onde Jesus Cristo intercede por você e por mim. E agora o verso 2, olhando para Jesus. Eu não tenho que ficar olhando para os lados. Eu não tenho que ficar olhando para os defeitos dos outros. Eu não tenho que ficar olhando para o joio, porque o joio é pegajoso. Quem fica olhando para o joio, vira joio. Olhe para Jesus, meu irmão, minha irmã, olhando para Jesus. Por quê? Ele é o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Meus queridos, Jesus Cristo está sentado à destra, à direita do Pai, intercedendo por você. Santo, imaculado, inculpável, separado dos pecadores. Este é Jesus, o Salvador seu e meu. Alegre-se em Jesus Cristo. Regozije-se em Jesus Cristo. Declare o seu amor a Jesus Cristo. Cante hinos de louvor a Jesus Cristo. Inicie o dia com Jesus Cristo. Passe o dia com Ele, entretendo comunhão em pensamento com Jesus Cristo. Termine o dia com Jesus Cristo, entregando-se a Ele cada noite, confessando a Ele todos os pecados, dormindo com o perdão de Jesus Cristo. Queridos, é esse Jesus Cristo, santo e inculpável, mediador e salvador nosso. É Ele que voltará para nos buscar, muito em breve. Eu almejo por este dia, mais do que qualquer outra coisa nesta vida. Eu almejo e eu sonho com a segunda vinda gloriosa do meu Jesus, do teu Jesus. Bendito seja Deus. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz do meu Jesus. Amém.